Fala galera que tá aí do outro lado da telinha, estamos começando aí mais um vídeo para abençoar a sua vida e hoje nós vamos falar sobre oração, hoje a gente vai falar sobre intercessão. Pouquíssimos pregadores, pouquíssimos evangelistas, seja pastores, padres, ministros do evangelho, pouquíssimas pessoas falam sobre intercessão, que é incluída com oração. Eu vou falar mais sobre isso e sobre efeitos. Vamos mais a fundo hoje nas Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza que vai ser bênção, que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos para enxergar além da letra, daquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, que é o poder do Evangelho para libertar, curar e transformar e salvar vidas para todo aquele que crê e confessa sua fé em Jesus Cristo. Se liga aí. Se você tiver com a Bíblia próxima de você ou com o aplicativo no seu celular, abra aí em Tiago capítulo 5, versículo 16. A nossa meditação vai estar escrito assim, ó, nesse versículo. Preste atenção. Confesse as vossas culpas uns aos outros. Confesse as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Caramba, ele não está falando para orar por você mesmo. Ele está falando para orar uns pelos outros, por outras pessoas, que se façam assim, né? Que você faça por pessoas e pessoas também façam isso por você, para que venha sarar. A oração feita por um justo, ele está dando um exemplo de apenas uma pessoa. A oração feita por um justo pode muito, mas muito em seus efeitos. Veja bem, olha que interessante, vou repetir. Tiago, capítulo 5, versos 16, está escrito: confesse as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Vamos para essa primeira parte onde tem uma vírgula ali para depois dar continuidade ao versículo. Confesse as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Primeiro, se você errou com alguém, se cometeu alguma falha no seu dia a dia, né? Seja alguma brincadeira que você fez que foi indesejada, uma brincadeira que deixou aquela pessoa chateada, triste, enfurecida. A partir do momento que você fez isso, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, sem você perceber, e ocasionou um certo problema, uma rivalidade, às vezes desfez aquela amizade, aquele vínculo, né, que você tinha com essa pessoa, com um familiar, até mesmo com um cônjuge, né? Entenda bem, ó, tem como você restaurar isso aí, ó. Se você errou, seja humilde para que você venha confessar com a outra pessoa que você falhou, que você pisou na bola por aquele momento onde gerou todo aquele transtorno. Fala assim para você confessar e em seguida fala que você vai ter o quê? Uma restauração. Deus fala que vai restaurar ali através dessa escritura sagrada, né? Que é a palavra de Deus. Quando Tiago diz isso, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Para quem não sabe, Tiago foi um dos discípulos de Jesus e irmão de Jesus. Olha, agora surpreendeu muita gente. Tiago foi irmão biológico, filho de Maria, né? Se você olhar nas escrituras, pode até fazer uma pesquisa no Google aí. Foi um dos filhos de Maria, após a Maria Virgem, né? Quando concebeu Jesus, após ter concebido Jesus, ela teve filhos e filhas. Você pode examinar aí nas Escrituras Sagradas, no Evangelho. Pode fazer essa busca mais rápido aí e tacar no Google, tá? Hoje eu não vou falar muito sobre isso. O meu foco é outro, que é sobre oração e intercessão. Então veja bem, aconteceu esse erro, seja seu ou de outra pessoa, mas espere um momento também oportuno. Em Eclesiastes, capítulo 3, está falando que há tempo de semear, tempo de colher, há tempo de esperar, há tempo de ir e vir. Ele fala sobre tempo, sobre Kairos e Deus. Então espere um tempo oportuno para você reatar essa amizade, para você chamar a pessoa no canto, falar, viu, eu pisei na bola com você, perdão por aquilo que eu falei, às vezes foi interpretado aquilo que eu falei de uma forma diferente. Eu, particularmente, já errei com pessoas no decorrer dessa caminhada cristã. No meu trabalho, já errei com pessoas e muitas das vezes eu pedi desculpa. Ou pessoas também chamaram no canto, não fiquei falando para os outros, alarmando para os outros que tal pessoa pediu desculpa para mim. Né? Houve muitas situações dessa forma.
Mas quando ocorreu isso, em particular, eu cheguei a agradecer essa pessoa, seja ele ou seja ela, que já cometeu essa falha comigo. Eu falei, ó, eu também falhei. Às vezes a forma com que eu falei foi mal interpretado. Ou falei no momento de que eu estava meio irado com outra coisa, tudo, e acabou escapando. Então, seja humilde, converse com essas pessoas aí, que caso você ou elas cometeram uma falha lá, vocês podem reatar e pode dar continuidade, às vezes uma amizade que lá na frente, hoje em dia nessa vida um precisa do outro, lá na frente de repente você precisa dessa pessoa, essa pessoa precisa de você, e vocês podem somar forças para algo maior. Vamos lá. E dando continuidade aqui, ó, para sarar, né? Coisa virou a página, fica só aquela cicatriz de algo que aconteceu lá e segue o jogo. Vamos lá. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos lá sobre essa parte que fala sobre efeito, entenda bem. Já viu aquelas pessoas que vão na academia treinar, ela nunca fez exercício físico, começa de repente a fazer exercício físico, ou uma caminhada, ou uma natação, enfim, vai correr, vai praticar algum esporte para melhores condições da sua saúde. E de repente ela vai numa loja de suplemento, ela vai ali, vai procurar se orientar com um nutricionista ou profissional local ali, para que venha tomar algo para o seu condicionamento físico, para tirar um pouco a fadiga, o cansaço, às vezes acelerar com alguns suplementos que possuem cafeína ou ajuda no desenvolvimento muscular ali. Enfim, ele vai pedir uma orientação, uma direção, e aquele profissional da saúde vai passar a seguinte instrução. Me desculpa. Vai passar a seguinte instrução. Toma esse suplemento aqui que ele é bom de acordo com o que você está me pedindo. Aí a pessoa toma aquele suplemento lá e de repente não tem resultado nenhum, não tem eficiência nenhuma. Ela fala, eu não senti nada, eu continuo com fadiga física e eu continuo não tendo resultado naquilo que eu estou buscando. Isso serve também para um medicamento que a pessoa foi ali no médico, tudo, tá com, por exemplo, uma dor de garganta, e aí o médico passa um remédio ali para a garganta e não tem eficiência, ele não faz nenhum tipo de efeito. Aí a pessoa tem que retornar no mesmo especialista ou em outro especialista, aí ele passa um outro medicamento e de repente começa a sarar a garganta daquela pessoa, tudo, ela começa a obter ali a cura física em si, começa a restaurar, criar anticorpos, combater aquela infecção, aquela inflamação e tudo se resolve. Ela sentiu uma eficiência naquele medicamento que ela tomou de forma moderada ali até obter o resultado que ela procurava. Entenda bem, tem coisas nessa vida que você vê que não está dando certo, procura um outro profissional ou procura mudar essa situação, analisa bem. E voltando para a parte de oração aqui, nesse caso aqui que fala assim, ó, a oração de um justo pode muito seus efeitos, tem coisas que você perseverar em Deus, você vai romper em fé, que está escrito em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, fala assim, ó, orai sem cessar. Capítulo 5, versículo 17 de 1 Tessalonicenses, fala assim, orai sem cessar. Se você orar sem cessar, você está perseverando em oração, como Daniel, que a Bíblia relata que tirava 3 vezes o tempo dele no dia para falar com Deus, para desenvolver esse relacionamento através da oração. E o que ocorria quando Daniel ele fazia isso? Ele obtinha resultado, efeitos, que toda vez quando vinha problemas sobre a vida de Daniel, ele passava por... Não falava na Bíblia que ele não passava pelos problemas, que Deus livrava de tudo quanto é tipo de problema. Ele passava pelos problemas, pelas provações, mas ele sobressaía e ainda era abençoado após passar aquele desafio. O que fala a Bíblia aqui, ó? Tiago capítulo 1, versículo 16, a parte B do versículo. Que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que você entende que você necessita dele para tudo, você busca um relacionamento através da oração, através de meditação da palavra, o que acontece? Ele começa a tomar conta de você e quando você pede algo a ele, vai começar a surgir efeitos, mas tem coisa que não é de uma hora para outra. É progressivamente, da mesma forma que você toma um medicamento, né, para que sare por completo, a oração que você vai perseverando, ela vai se completando como um copo que você vai colocando água, ele vai enchendo, enchendo, enchendo até transbordar. Vai chegar um momento que o milagre que você necessita vai romper.
E aí você vai se regozijar em Deus, vai se alegrar nele e vai lembrar que ele é fiel. Mas entenda isso, mesmo antes que isso aconteça, você já tem que ter na sua consciência que ele é fiel e ligue a sua fé nele. O que é fé? É você acreditar que ele vai realizar esse milagre que você necessita. Vamos lá, dando continuidade ao texto, veja o que está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus fala assim para Abraão: Abraão, sai de tua terra, Abraão, sai de tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que esse texto tem a ver mais adiante ali com que no assunto que a gente está falando sobre oração e sobre intercessão e sobre a eficiência que a sua oração pode ter de apenas uma pessoa, pode ter sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém que você vai pedir, que eu vou explicar agora sobre intercessão. Veja bem, em Gênesis, capítulo 18 e capítulo 19, vai falar assim, mas primeiro em capítulo 18, versículo 17. Deus fala assim, a intimidade de Abraão foi tanta que chega um momento que Deus fala assim, esconderei algo de Abraão sobre o que eu faço? Deus faz uma pergunta retórica que não precisa de resposta, só para a pessoa refletir que a resposta é óbvia. Abraão ele desenvolveu um grau de relacionamento tão grande com Deus na medida que ele falava com ele ali nas peregrinações e ouvia, obedecia a voz de Deus, que ao ponto ele chegou a falar assim, porventura, tipo assim, eu esconderia algo, digamos, de meu servo Abraão. O cara tinha uma amizade, uma intimidade profunda com Deus. E isso ia aumentando progressivamente na medida que ele buscava, ele vinha ter esse encontro com ele. E observe bem, já no capítulo 18, 19, tem uma parte que, vou falar sobre Ló também. Quer ver, ó? Voltando para Gênesis ali, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai de tua terra, de tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, Abraão leva consigo Ló. Deus não tinha falado para Ló ir junto com ele. Ele falou para Abraão sair. Mas aí Ló foi no encalço de Abraão. Do jeito que ele foi junto, o sobrinho Ló de Abraão, Abraão foi cuidando daquele sobrinho como se fosse um pai. E aquele jovem, ele foi crescendo. Quem tinha intimidade mais com Deus era Abraão. A Bíblia não relata tanto esse falar de Ló com Deus, mas sim de Abraão com Deus. Mas já vi muitas pessoas nessa vida ser abençoadas no vácuo de outras pessoas que estão junto buscando a Deus ali. É como que se transbordasse tanto copo e vinha sobre a mesa e outras coisas que estavam próximas. Por exemplo, a bênção era tanto na vida de Abraão que quem tivesse próximo dele, ele era impregnado, ele era atingido também, ele era abençoado de forma extraordinária, ao ponto que Abraão, quando ele foi crescendo, tendo servos, escravos, né? Daquela época havia essa cultura de ter escravos, servos que estavam ao comando dele. Ló também, ele tinha servos, aqueles escravos ali, e tinha grandes rebanhos, ao ponto que ele tinha pastores trabalhando para ele. Ló e Abraão foram crescendo de tal forma que tinha pastores trabalhando para eles, mas os pastores de Abraão brigaram de uma tal forma, lá na frente nos textos mais adiante, que fala que discutiam-se entre eles, e Abraão chegou num momento que se irritou, falou assim, Ló, escolhe, se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo, se você for para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito, escolhe um rumo na sua vida, que eu vou do lado oposto, que eu não quero briga. O cara, ele não queria briga, ele queria resolver aquela situação numa boa, ele gostava de Ló, porém se enfureceu de uma tal forma naquele momento que ele não queria mais aquelas discussões entre os servos e servos. Ele procurou uma solução para que eles não viessem ficar brigando, discutindo ali. E aí Ló, ele foi para uma direção de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Até então, ao ver dele, aquela cidade de Sodoma e Gomorra, aqueles locais ali onde estabelecia-se a cidade, o que acontece? Era muito bonito o local até então. E Ló foi morar lá com os pastores, servos dele e tal, e os rebanhos, levou tudo para lá. O cara foi crescendo enquanto estava com Abraão. E quando foi para Sodoma e Gomorra, foi para lá, ficou resolvendo a vida dele lá e tal. E Abraão chegou a um ponto que Deus veio falar com ele e falou assim, Abraão, é o seguinte, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Lembrando que Abraão sabia quem é que estava lá em Sodoma e Gomorra, Ló e sua família. Ló era muito querido por Abraão, né? Ele era tido como filho, mesmo sendo sobrinho. E olha que interessante, aí Abraão, ele começa a barganhar com Deus, ele começa a falar com Deus, dialogar com Deus e falar, Senhor, porventura
porventura, se tivesse 50 pessoas justas lá, o Senhor iria destruir a cidade mesmo assim, se houvesse apenas 50 pessoas justas? Aí Deus fala assim, ó, Abraão, não tem 50 pessoas justas, tipo assim, eu sei de todas as coisas, e uma das coisas que eu sei que eu posso falar para você agora, revelar a você, é que se você for lá, você não encontra essas 50 pessoas justas. Aí mais uma vez ele barganha e fala, Senhor, mas se tiver 45 pessoas justas, o Senhor destruir a cidade mesmo assim? Ele fala, cara, se você soubesse, né? Imagina só, se você soubesse que está acontecendo lá, o horror, o pecado foi se multiplicando de uma tal forma que eles estão se destruindo, estão fazendo coisas que é abominável aos meus olhos. Eu sou o Criador e aquilo que eles estão fazendo é totalmente repugnante aos meus olhos. Aí começa a diminuir. Ele fala, mas se houver 40, 30, 20, e começa a barganhar. Ele falou, mas se houver apenas 10 justos, pessoas justas, o Senhor porventura destruiria essas duas cidades? Mesmo assim, se houver 10 pessoas, imagina uma cidade, né? Hoje em dia, mesmo que seja pequena naquela época, vamos falar ali que tinha mais de 1000 habitantes. Meu, não salvar 10 pessoas, meu, não ter 10... É terrível, é algo de deixar o cabelo em pé, literalmente, mais do que o meu topete aqui, arrepiado. Ao ponto que ele chegou a falar assim para Deus, se houver 10 pessoas, ele falou, ó, tipo assim, não tem 10 pessoas, né? Como se, mas eu vou lá, né? Ele chegando lá, o que aconteceu? Ele foi direto a Ló. Deus sabia que ele atingindo aquela cidade, Abraão ia entristecer. Porque Ló era tido como filho de Abraão. E tem um versículo bíblico que fala que muitas das vezes Deus antecede as coisas, eles vêm avisar os profetas dele antes mesmo que aconteça. Ao ponto que Deus ele vai lá, né, o anjo do Senhor, né, tido na Bíblia como o anjo do Senhor, né, em formato de Deus, vai até aquele lugar lá, vai até o encontro de Ló, né, explica para ele a situação, tudo, né. O pessoal da cidade estava tão cego em relação ao pecado, fazendo coisas terríveis, que eles queriam ter relação sexual até mesmo com os anjos. Ao ponto que eles queriam pegar até mesmo na situação ali, falou, quem que são as pessoas novas, tudo. E Ló, ele guardou os anjos ali e tentou falar também para os futuros genros dele ali, que, pô, Deus vai destruir essa cidade. Os genros dele começaram a dar risada dele, falaram, você tá de brincadeira, meu, que Deus, nada, ele vai destruir a cidade, para com isso, né? Então imagina que eu estou até ilustrando para você entender melhor. Só que Ló, ele entendeu a mensagem, viu os anjos ali, recebeu os anjos e recebeu a orientação de sair na surdina ali e foram na direção que os anjos falaram. Só que os anjos falaram assim, na hora que você sair, não olha para trás. Se vocês olhar para trás, né, vai acontecer algo ruim com vocês. A Bíblia menciona que quando eles estavam indo, a única pessoa que olhou para trás foi a mulher de Ló, pelo qual quando ela virou para trás para olhar o que estava acontecendo, dos relâmpagos, das coisas terríveis que estavam acontecendo sobre as duas cidades que estavam sendo destruídas, ela virou uma estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal e ficou naquele local lá. E eles foram para outro lugar, pelo qual o anjo havia dado uma direção até então. E o que eu quero que você entenda sobre isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, independente do tipo de religião que você acredita, que entenda que as verdades aqui das Escrituras Sagradas são milenares, né? Se você entender o poder que está escrito aqui dessa mensagem, é o seguinte, intercessão. Intercessão. Abraão, quando entendeu que Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, imediatamente, entendendo que Ló estava lá, ele já começou a conversar com Deus para que isso não acontecesse, porque ia atingir Ló. Ia atingir uma pessoa que ele ama. Meu, se você ama sua esposa, seu esposo, sua amiga, seu amigo, pai, mãe, tio, tia, alguém que você tem uma estima muito grande, seja aquelas pessoas que trabalham com você, né, no ambiente de trabalho, meu, ore uns pelos outros, como está escrito nas Escrituras Sagradas aqui, em Tiago capítulo 5, versículo 16. Ore pelas pessoas e faça um exemplo que Deus deixou aqui, foi Abraão, você conversar com Deus. E Jesus lá na frente fala, tudo que você pedir em meu nome, Jesus falando, ó, peça algo em meu nome, em nome de Jesus, e recebereis tendo fé. Acredite.
Só que tem um outro versículo na Bíblia que fala que tem coisas que você pedir para Deus e não estiver de acordo com a vontade perfeita dele, pode ser que isso não ocorra. Por quê? Porque às vezes Deus tem um outro plano maior e melhor sobre aquilo. Deus já está decidido que vai fazer certas coisas e ponto final. Aí lá na frente a gente vai entender o porquê e o para que aconteceu aquilo. Nesse caso, entenda bem, Abraão foi apenas um exemplo de outros exemplos da Bíblia que tem aqui, de você desenvolver o ministério de intercessão, de você orar a Deus, você conversar com Deus sobre a respeito de alguém que está para ser destruído. Ló ia ser destruído. Ló e a família dele ia morrer. Quando Abraão conversou com Deus, Deus enviou anjos até o local. Quando você falar com Deus em oração, Deus pode enviar pessoas, circunstâncias e situações até aquela pessoa enviar recursos para que ela seja liberta, para que ela seja curada, para que ela seja transformada, para que ela obtenha uma porta de emprego aberta, para que ela venha conseguir passar na faculdade, né, para entrar na faculdade, enfim. Eu não sei o sonho que você almeja, se é uma cura, um milagre que você necessita, mas Deus conhece o coração. A Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Se Ele sabe o que está no seu coração e aquilo que entristece, a Bíblia fala, não ficais ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam apresentadas a Deus diante do Senhor por meio de orações. Meu irmão, minha irmã, ore pelas pessoas, ore pelos seus vizinhos, pelas pessoas do seu bairro, pelas pessoas da escola, pelas pessoas do trabalho, pelos seus familiares. Em Salmo, capítulo 91, versículo 10 e 11, fala que praga nenhuma chegará à minha tenda. Então a gente precisa conhecer essas verdades de Deus e declarar elas também em oração. Eu falo, Senhor, a tua palavra diz isso tudo, opera conforme está escrito a tua palavra, e você intervir, se apresentar diante de Deus em humildade e clame a Ele, que Ele fala, clamai a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Sempre, sempre, sempre desfrute de uma vida de oração e desenvolva esse ministério. Que Deus abençoe grandemente, que Ele visite a sua casa, seja no período da manhã, tarde ou noite, em nome de Jesus, que tudo venha cooperar em sua vida e Deus é conosco. Amém?